Olá, alunos! Aqui é o professor Wesley Silvério, da Didática TI. Vamos agora nessa parte 2 do Laboratório 1, mostrar aí as configurações nos roteadores, e os testes aí finais de conexão. Nós vamos fazer o ping aí nas estações de trabalho. Para fazer as configurações aqui, pessoal, nesse laboratório, eu vou utilizar aqui o computador Estação São Paulo, tá? Estação de Trabalho São Paulo, como exemplo aqui. Como vocês podem reparar aqui no papel de parede. Existe aqui o computador, que é a Estação de Trabalho do Rio de Janeiro, que eu vou comunicar um com o outro, usando aí os dois roteadores aí, no final. Mas eu estou aqui na Estação São Paulo, é desse computador que eu vou utilizar para fazer então as configurações no roteador de São Paulo e também no roteador do Rio de Janeiro. Até porque isso aqui é um laboratório de estudos, Cisco. Então, se fosse um ambiente real, eu estaria efetivamente em cada cidade, fazendo as configurações devidas em cada roteador, na localização, na cidade propriamente dita. Muito bem, pessoal. Como vocês podem reparar, aí pela figura ao lado, já está no foco aí, mostrando aí o roteador de São Paulo, que é o primeiro que eu vou efetivar as configurações. Para fazer as configurações, a princípio, para fazer o acesso a esse roteador, eu vou utilizar aqui, pessoal, um programinha chamado PUT, esse programinha aqui. Esse programa é um programa muito utilizado, como eu já havia falado a vocês no vídeo anterior, é um programa muito utilizado no mundo de TI, na área de TI aí pelos profissionais. Por quê? Porque através desse programa nós podemos fazer aí o acesso a diversos tipos de componentes, a diversos tipos de protocolos. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção. Eu abri o PUT aqui. Através do PUT, então, eu posso fazer aqui o acesso Telnet, em algum dispositivo qualquer. Eu posso fazer aqui o acesso SSH e posso fazer aqui, no meu caso, o acesso serial, que é o que eu vou utilizar aqui nesse momento para fazer a conexão a esse roteador de São Paulo. Muito bem, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui de interessante? Primeira coisa aqui, eu tenho aqui a porta exatamente, a porta que vai ser utilizada. Aqui está com 1 aqui. Essa porta, pessoal, esse com 1 aqui no meu caso, o com 1 é o padrão do PUT, mas às vezes, em alguns casos, é necessário que você altere esse número aqui. Tá? Por quê? Porque alguns dispositivos, como roteadores, suíte Cisco, quando você se conecta, ele pode se conectar numa outra porta, no outro número de porta, na realidade aqui. Tá? Eu já vi casos aí, pessoal, de se conectar na com 7, na com 6. Então, vocês têm que ficar atentos, porque nem sempre é com 1, tá? E essa é a velocidade. A velocidade padrão é 9600, que é a velocidade padrão de conexão dos equipamentos Cisco. Porém, pessoal, pode acontecer também, de ter algum equipamento que esteja alterada a velocidade, aí você precisa alterar esse camp speed aqui, tá? Eu já vi casos aí, uma vez, se eu não me engano, um suíte Cisco, ele se conectava na 1200 aqui. Mas isso aí por algum motivo qualquer, A velocidade, às vezes, ela pode ser desvinculada da velocidade padrão. E você precisa a gente fazer a alteração. Aí, para alterar, eu dou a dica para vocês pegarem lá no Google uma lista de velocidades, porque não é qualquer velocidade que você pode pôr aqui. Aí lá existe uma escala, E aí vocês pegam a escala e vai tentando aí da menor para maior até vocês conseguirem um acesso. E depois vocês podem fazer as configurações aí com a velocidade padrão, modificando aí no equipamento. Agora essa porta aqui, eu vou dar uma dica agora para vocês. Vocês vão lá no gerenciador de dispositivos. Isso depois se conectar com a porta console, tá, pessoal? Vocês vêm cá no gerenciador de dispositivos, Aqui vocês têm portas, tá vendo aqui? Aí você expande essa parte aqui, e aqui vocês vão ver porta de comunicação. No meu caso, tá com 1 realmente, tá vendo? Então, no caso de vocês, é bom vocês olharem, porque de repente pode estar outro número aqui. Eu vou dar um exemplo até prático. Muita gente faz a conexão usando o notebook. Tá? E o notebook, geralmente, ele não tem aquela entrada
aquela entradinha, aquela serialzinha normal, né? Aquela entrada antiga, não tem o notebook. E aí você tem que usar um adaptador. Às vezes o notebook instala o adaptador na COM 7, na COM 6. Eu já vi casos aí de instalar em outros números a não ser na COM 1. Então muito cuidado. Vem aqui, ó, procura saber qual a numeração que está aqui. Aí vocês vão lá no put e aí sim vocês colocam a numeração correta aqui, tá, pessoal? Muito bem, mas nesse caso aqui eu vou deixar com 1 mesmo, aqui 9600, né? E vou clicar em Open aqui, ó. O que acontece? Vocês podem notar que não aconteceu nada, né? Não apresentou nada. O put abriu aí, mas não tem nenhuma linha aí de textual, né? Que consta o SysOS e o acesso ao roteador. Isso está acontecendo por um motivo muito simples. Eu não liguei o roteador ainda, né? Eu já deixei assim para que vocês possam ver quando eu ligar que esse roteador ele vai se comunicar rapidamente. É bem rápido mesmo, viu, pessoal? Quando se conecta, igual aqui, primeiramente eu abri o put e agora eu vou ligar o roteador, é bem rapidamente. Então, inclusive eu até coloquei até a câmera aqui, ó, para vocês ficarem observando o roteador, porque aqui eu quero mostrar para vocês o cenário mais real possível, tá, alunos? Eu quero mostrar para vocês assim, o mais, como eu falei, o mais real, né? Então, toda a configuração que eu vou executar aqui, vocês vão ficar vendo o roteador aí físico aí do ladinho na imagem aí para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou ligar o dispositivo, o roteador, né? E vocês vão ver que rapidamente o SysOS já vai constar para mim aqui no meu put, tá? Aqui, ó, como vocês podem reparar, ó, o botãozinho de liga e desliga, né? Eu vou ligar e uma coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, aqui nesse ponto, ó, vocês vão observar os LEDs ligando, tá? Exatamente nesse momento aqui, tá bom? Então, ó, eu vou ligar o roteador aqui, ó. Olha os LEDs, ó. Repararam os LEDs aqui, pessoal? Ó, né? E vocês podem notar aqui no put, olha para vocês verem aí, vocês podem notar aqui que já apresentou a inicialização do SysOS aqui para mim no put. Ele está constando aqui a versão do SysOS, né? E mostrando outras determinações aí normalmente, tá, pessoal? Vamos aguardar então ele fazer a inicialização. Ele demora um pouquinho mais em relação ao Packet Tracer, tá? Vocês estão acostumados ao Packet Tracer. O Packet Tracer é um simulador perfeito, porém assim lá é bem mais rápido o processo, né? Então aqui ele é um processo um pouquinho mais demorado, que é um processo real, né? Ó, nesse momento está extraindo aí a imagem do SysOS da memória flash, né, para a memória RAM dele. Ó, ele já terminou de extrair. Outro detalhe também, alunos, eu vou procurar não fazer corte no vídeo, viu? Para que vocês tenham aí realmente a situação bem concreta mesmo, né? Até para vocês terem uma noção de tempo, quanto tempo que gasta para ele inicializar, né? Eu quero, igual eu já falei, e vou tornar a repetir aqui, né? O intuito da didática TI é demonstrar as aplicações de rede real, tá, pessoal? Para que vocês tenham aí um conhecimento somado ao que vocês já possuem, em relação ao quesito realidade, tá? Vamos aguardar mais um pouco aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele demora mesmo. Até nesse caso, tá, pessoal, ele está demorando um pouquinho mais porque ele tá, como que eu vou dizer, ele tá resetado, tá? Então ele está com os padrões de fábrica mesmo iniciais, tá? Por isso que ele demorou um pouquinho mais. Muito bem, continuando aqui, ó, vocês podem reparar que ele já deu aquela mensagem perguntando se a gente quer que ele acompanhe num diálogo, né? As configurações. Aquela mesma mensagem que dá lá no Packet Tracer. A primeira coisa que aparece no Packet Tracer, no SysOS, lá quando vocês conectam, né? Aqui eu vou colocar não, porque eu mesmo quero levar essas configurações manualmente, né?
E ele já vai, daqui a pouquinho, já cair no prompt aí do modo usuário para a gente começar a fazer as configurações aí. Eu quero que vocês acompanhem. Eu vou procurar fazer bem calmamente as configurações, viu, pessoal? Para que vocês possam acompanhar bem aí, viu? Isso aí, ó. Então, nesse momento, alunos, eu estou aqui no prompt modo usuário do roteador Cisco 1841 de São Paulo, tá? Bom, daqui para frente, pessoal, é os comandos normais do Cisco OS que vocês já conhecem aí, tá? Eu vou começar as configurações. A primeira coisa que eu quero fazer, primeira configuração, vai ser alterar o hostname desse roteador. Eu vou colocar SP maiúsculo para indicar que ele é um roteador de São Paulo, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. E só dizendo aqui, pessoal, toda essa sequência de configurações, ela vai estar disponível, tá? Na minha fanpage da Didática TI, lá nas notas, tá? Eu vou colocar lá a descrição completa desse procedimento prático, tá? Isso vai ficar lá, tá certo? E eu vou ver também se eu incluo lá na descrição do vídeo aí na aula de Didática TI no nosso canal, tá? Colocar na descrição, eu vou ver se eu coloco o arquivinho aí, o arquivinho PPS aí para vocês, os slides aí com as configurações para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá, primeiro comando aqui, o ENA, que vai entrar no modo privilegiado. Agora sigam aí as configurações para vocês verem. Eu já estou no modo usuário. Agora o comando conft, que é o configure terminal, né? Eu vou utilizar os comandos aqui, viu, pessoal, abreviadamente, tá? Ok. Então vamos lá, o conft, estou no modo config, né? Uso o modo de configuração global. Agora eu vou fazer o primeiro comando, que é alterar o hostname. Então, hostname, eu vou colocar aqui SP, tá bom? Ó, já fiz a configuração já do hostname desse roteador. Outro detalhe, eu vou deixar para salvar mais no final também, viu, pessoal? Tá, nas anotações eu coloquei aí no final, sempre aí salvando, no final de cada feito, porém aqui na prática eu vou deixar para fazer o comando WR no finalzinho, viu? Se vocês quiserem ir salvando, às vezes até é interessante ir salvando para evitar perder, qualquer coisa assim. Mas como aqui o vídeo eu não quero que fique muito extenso, então eu vou deixar para salvar no final, tá bom? Muito bem. Seguindo então as configurações, após a definição do hostname, eu vou definir uma senha de console. O que é senha de console? É aquela senha que quando liga o roteador, tá? Quando você dá início, quando você starta a inicialização do roteador, a hora que ele vai cair no prompt usuário, antes ele cai pedindo a senha de console, tá bom? Porque existe duas senhas, existe a senha de console e a senha de modo privilegiado que a gente utiliza. Eu vou colocar as duas aqui para vocês verem. A primeira é a senha de console. Então vamos lá. Eu já estou no modo config, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou entrar na line console 0, que seria eu vou entrar na interface da console. Tá bom? Lá, eu já estou dentro da interface console. Aqui dentro eu vou fazer o comando password e vou colocar a senha na frente. Eu vou colocar a senha Cisco 123, mas vocês coloquem a senha de administrador que vocês quiserem, tá, pessoal? Coloque uma senha forte, uma senha de pré-requisito de complexibilidade, uma senha mais forte, para ter uma segurança maior, tá bom? Mas aqui eu vou colocar uma senha simples mesmo. Cisco OS. Pronto, já defini a senha. Aqui eu vou colocar login. A palavra login, por que isso? Porque eu defino que essa senha vai ser solicitada no momento do login, né? Então eu vou colocar login aqui, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa interessante aqui, pessoal. Se vocês quiserem antes de entrar antes de entrar aqui na console 0 aqui, vocês quiserem definir username e password do roteador, aí aqui nesse caso vocês podem colocar login local, que aí ele vai fazer ele vai pedir na verdade usuário e senha lá na hora que for acessar, tá bom? Mas no meu caso eu vou colocar só uma senha mesmo aí do modo da porta console, tá? Login, muito bem. Já terminei já as configurações. É só isso que eu faço aqui para colocar a senha de console, tá bom?
Agora eu vou dar um exit aqui e vou seguir as configurações aí. Agora eu vou colocar uma senha do modo privilegiado. Então vamos lá. Para colocar a senha no modo privilegiado, no prompt do configuração global, eu vou colocar o quê? Enable secret e a senha na frente, Cisco 123. Eu poderia usar o enable password, né? Se vocês puxarem a teoria, vocês vão verificar que tem o enable secret e tem o enable password. Eu poderia utilizar o enable password. O que é ruim nisso? É porque não é uma senha criptografada. Quer dizer, na hora que eu der um show running config lá, por exemplo, o show startup config, eu vou ver a senha. E aqui, quando eu coloco o enable secret, essa senha fica criptografada, fica embaralhada, eu não consigo entender ela. Então é uma senha mais segura. Eu gosto de usar essa aqui, tá bom? Por isso que eu estou utilizando o exemplo. Bom, muito bem, já coloquei a senha aí de console, tá? No final eu vou fazer os testes para mostrar para vocês, tá bom? Já está definido a senha de console. Agora eu vou definir um banner. O que é isso? Porque quando eu logar no roteador aqui de São Paulo, eu quero que venha uma mensaginha dizendo que eu estou no roteador de São Paulo. É só um banner, uma descrição, na verdade, para o roteador, entendeu? Como que eu faço para colocar o banner? Eu vou escrever aqui, ó. Banner, MOTD. Existem outros tipos de banner também, viu, gente? Mas esse aqui é um dos mais utilizados aí. Aí eu vou usar aqui um símbolozinho, né? Que é o símbolo joguinho da velha. Eu poderia usar qualquer outro caractere, viu? Não precisa ser exatamente joguinho da velha. Mas eu vou usar esse aqui por questão de costume mesmo. E aqui na frente eu vou colocar a frase que eu quero. Vou colocar em maiúsculo para ficar mais destacado, ó. Você está no roteador de São Paulo. E fecho de novo aqui. Por que eu coloco esse cerquilho aqui, ó? Esse hashtag, na verdade, aqui. Por que eu coloco isso, né? Porque dentro dele, do hashtag, está a frase, entendeu, turma? Ó, entendeu, alunos, quer dizer. Dentro desse hashtag está a frase que eu vou utilizar. E aqui é o tipo de banner que eu estou utilizando. Tá bom? Muito bem. Agora é só bater o Enter aqui. Ele já definiu o banner já também, viu, gente? Continuando. Agora eu vou fazer a configuração da minha interface Fast Ethernet 0/0, que foi a que eu pluguei o cabo. Né? Vocês podem reparar que o cabo está plugado, ó, na Fast Ethernet 0/0 aqui. Ó. Em cima tem uma outra Fast Ethernet, nesse roteador ele tem duas Fasts, né? Em cima eu tenho uma outra Fast Ethernet, só que é a 0/1. A 0/0 é essa de baixo, que foi a que eu utilizei. Tá bom? Então, eu dou uma dica para vocês. Prestem bem atenção aonde você plugou esse cabo, viu, gente? Tem muita gente aí, eu vejo isso muito em sala de aula, nos cursos de redes, né? Eu percebo muito alunos que plugam esse cabo, por exemplo, na 0/1 e vai e configura a 0/0, entendeu? Ou então faz o contrário, ele pluga certo na 0/0 e na hora de entrar na porta aqui para fazer as configurações aqui nelas, ele vai e configura 0/1. Então isso não vai funcionar. Tá bom, alunos? Vocês têm que configurar exatamente a que você plugou, tudo bem? Então, se eu pluguei na 0/0, eu vou acessar essa interface agora. Int. Vamos lá. Int F0/0. Ó. Aí eu vou bater o Enter. E eu já estou dentro da interface. Dentro da interface, IP ADD. Né? E o IP na frente aqui. Como vocês podem notar, pessoal, através do diagrama, que está aí tudo nas descrições do vídeo, do Laboratório 1, né? Vocês podem notar que no diagrama aí, o IP da LAN de São Paulo é 192.68.0.0. Esse é o endereço de rede, né, no caso. Agora, vocês podem notar também que a interface 0/0, aí, Fast Ethernet 0/0, o gateway, na verdade, de São Paulo, né, que é o roteador, ele está definido o IP 192.68.0.254, com a máscara padrão classe C. Então eu vou fazer isso aqui agora. IPADD 192.168.0.254 e máscara padrão classe C. Muito bem. É isso aí, ó. Ele definiu já o IP. Por padrão, o que acontece? Todas as portas, tanto Fast Ethernet quanto seriais, elas vêm desligadas. Elas vêm desligadas no roteador. Então, só de eu configurar o IP não vai funcionar. Tá bom?
Eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora para que vocês notem, pessoal, a seguinte situação. Vocês vão notar aqui, ó, a luzinha, o LEDzinho aqui da Fast Internet está apagado nesse momento, tá? O LED, né? Deixa eu só ver se eu consigo uma posição melhor. O LED está apagado aí, o LEDzinho. Por que está apagado? Porque a porta está desligada. Então eu vou ligar a porta agora, eu vou colocar o comando no shutdown. Comando no shutdown, né? No shut, né? E vocês vão notar que o LED vai acender na mesma hora. Reparem para vocês verem, ó. Vocês podem notar aqui no prompt de comando e lá na imagenzinha de vocês ao lado aí, tá? Vamos lá, vamos ver se dá para vocês verem o LEDzinho acender. Ó, ele acendeu. Ele acendeu nesse momento. Então, isso da mesma forma, né? Vocês assim já observaram no Packet Tracer que é igual, né? No Packet Tracer é aquela bolinha laranja, aquela bolinha verdinha, né? Que ela acende, né? No momento que a gente conecta e que a gente configura e liga a porta, né? Então aqui é a mesma coisa. Nesse momento acendeu a bolinha laranja, a bolinha verde do roteador aí de São Paulo na placa Fast Ethernet, tá bom? Muito bem. Ótimo, pessoal. Agora eu vou seguir as configurações. Eu vou configurar agora a interface serial, tá bom? A interface Fast Ethernet já está configurada já. Agora eu vou configurar a interface serial. Vou sair da Fast Ethernet aqui, ó, no prompt e vou int s 0/0/0. Já estou dentro da serial IP add. Vocês podem notar no diagrama que a conexão WAN aí no diagrama do lado de São Paulo aí, né? A conexão seria o IP 200.100.0.1 e a máscara ela é /30. Eu estou utilizando uma subrede. Por que eu estou usando essa subrede? Eu poderia utilizar a classe C normal, mas estou usando a subrede porque são só 2 pontos de conexão, né? Seria o ponto A mais o ponto B aí, conexão WAN. O ponto A São Paulo, ponto B Rio de Janeiro. Então, se são só 2 pontos, eu estou utilizando a subrede, tá bom? Então, vamos lá, vamos configurar o IP aqui, 200.100.0.1 do lado de São Paulo. 255.255.255.252. É isso aí, turma, ó, alunos. Às vezes eu falo turma pela questão do costume, viu, gente? Desculpa aí, tá? É pela questão do costume em sala de aula. Muito bem, então, ó. Eu já configurei o IP, tá? Na interface WAN, a serial aí desse roteador em São Paulo. Muito bem. Agora, eu preciso configurar 2 coisas, pessoal, nesse roteador, que são o clock rate e o bandwidth, tá? Agora, um detalhe, o clock rate eu só configuro aqui em São Paulo, tá? Por quê? Porque São Paulo é o lado DCE, tá? É o lado DCE. Lá no primeiro vídeo eu falei para vocês na parte 1 dessa aula, eu disse para vocês aí sobre essa questão, né? Como que você sabe no laboratório real o que é DCE, o que é DTE? É a questão do cabo mesmo, é a parte fêmea do cabo serial, ela é a conexão DCE, a parte macho é a DTE. E um detalhe, todo roteador Cisco na caixa, quando você compra ele vem com um cabo serial DTE, tá, pessoal? Ele vem com DTE. Por quê? Porque geralmente numa situação real, aqui é uma situação real, mas é uma situação em laboratório. Numa situação real empresarial, você vai ter o roteador Cisco ligado a um modem da operadora, tá? Você vai ter essa situação empresarial, tá, pessoal? Então, e sempre o roteador, ele vai ser o DTE, o lado DTE, e o modem da operadora vai ser o DCE. Então, por isso que ele vem sempre com o cabo DTE e não DCE. Só que em laboratório Cisco a gente compra um cabo DCE e liga o outro roteador, tá? Então, nesse caso, São Paulo é o DCE, no caso do meu diagrama aqui. Por isso que eu preciso configurar o clock rate aqui. Então, vamos lá, clock rate.
Eu vou usar aqui uma velocidade de clock 128.128, né? Ó. E vou configurar o bandwidth também 128. Lembrando que o clock rate está em bits por segundo e o bandwidth está em kilobits por segundo, tá bom? Por isso que eu não coloco 000 no bandwidth, tá certo, turma? Tá certo, alunos? Vamos lá, então, bandwidth 128, enter. Ok, eu já configurei aqui, então, a velocidade do clock e já configurei a largura de banda aqui no roteador de São Paulo. Ok, agora está faltando eu fazer o último procedimento aqui nessa interface serial, que é ligar a interface serial, que ela está desligada, né? Para ligar, então, no shoot. Ligar a interface serial. Muito bem. Interface serial já foi ligada também. Ok. Muito bem, pessoal. As configurações aqui no roteador de São Paulo estão finalizadas. É isso que eu preciso configurar em relação à parte estrutural desse roteador, não é? Agora, tem uma configuração que, na verdade, é necessária também. Sem ela, não tem condições, né, dos dois roteadores se comunicar, conversar um com o outro, que é justamente o roteamento, tá? É a parte relativa ao roteamento. Então, as configurações assim básicas do roteador, né, como eu havia dito a vocês, já foram finalizadas. Porém, aí agora depende de você escolher o tipo de roteamento que você vai utilizar no seu laboratório. Nesse laboratório 1, eu vou utilizar o roteamento estático, como exemplo no laboratório 1. Eu vou colocar depois para vocês aí, pessoal, outros laboratórios com outros exemplos, que eu vou utilizar outras coisas, outros procedimentos de rota, não é? Como rota dinâmica. A gente vai utilizar alguns protocolos, tem o protocolo EGRP, o protocolo RIP, né, o SPF. Eu vou utilizar tudo isso em outros laboratórios. Nesse primeiro laboratório, eu vou utilizar a rota estática. Então, aí, o que acontece? Para a gente fazer o roteamento estático aqui, eu sempre tenho que ter em mente o quê? Eu tenho que ter em mente que eu preciso ensinar esse roteador de São Paulo todas as redes que ele não conhece. Tá? Quais são as redes que esse roteador não conhece? Como vocês podem notar no diagrama, a única rede que ele não conhece é somente a rede LAN do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ambas as outras redes estão conectadas a esse roteador. Então, ele conhece essas outras redes. Lembrando que uma rede conhecida do roteador é sempre aquela que está plugada a ele. Então, a rede aí da LAN de São Paulo, a Fast Ethernet aí de São Paulo, está plugada a ele conhece. A rede WAN aí 200.100.0, ele também conhece, porque está plugada a ele. Se vocês notarem, a única rede que não está plugada a ele é a LAN do Rio de Janeiro, que é, no caso, a 9268.1.0. Essa ele não conhece, porque não está plugada a ele. Então, essa ele precisa de roteamento, entenderam? Então, no roteamento estático, eu defino aqui no comando as redes não conhecidas do roteador em questão, que está sendo feitas as configurações. Nesse exemplo, esse roteador de São Paulo, a única rede que ele não conhece é a do Rio de Janeiro. Tá bom? E o comando, então, eu vou dar um exit para sair da porta serial. O comando que eu vou utilizar é o comando iphost. Após o comando iphost, o nome do comando, eu vou colocar a rede desconhecida. Se tiver mais que uma, vocês fazem mais do que uma linha, tá, pessoal? Desse comando iphost. No meu caso aqui, nesse laboratório, só tem uma única rede que ele não conhece. Então, seria somente uma linha, tá? iphost 192.168.1.0. E a máscara lá da LAN de São Paulo, 255.255.255.0.
E, por último, nessa linha do comando iphost, eu preciso definir através de qual interface vai sair o pacote em direção à rede de destino, a rede 9268.1.0. Nesse caso, só tem um caminho, né? Eu só tenho dois roteadores ligados um ao outro, então, no roteador de São Paulo, em relação a seriais aqui, eu só tenho uma direção, que é a direção para o Rio de Janeiro, que está saindo através da porta serial 0/0/0. Então, é isso que eu vou pôr aqui agora, ó. A porta que vai sair o pacote, ó. Então, repetindo aí, o comando iphost, a rede desconhecida, a máscara da rede desconhecida e a porta por onde vai sair o pacote em caminho, em destino a essa rede. Somente assim. Vou dar um Enter. Pronto, eu acabei de definir aqui nesse roteador a rota estática a ele. Acabei de ensinar o roteador que para ele alcançar a rede 9268.1.0, ele precisa sair o pacote pela porta serial 0/0/0. Foi isso que eu ensinei ele. Tá bom, pessoal? Então, toda vez agora que chegar um pacote com destino, né, com destino à rede 9268.1.0, ele vai saber que ele tem que pegar esse pacote e tem que jogar esse pacote pela porta serial 0/0/0. Muito bem, alunos. Já concluímos agora oficialmente as configurações do roteador de São Paulo. Esse roteador está pronto para trabalhar nessa rede, encaminhando os pacotes para o Rio de Janeiro. Tá bom? Agora eu vou dar um exit novamente aqui. E vou dar aqui agora um WR para salvar as configurações nesse roteador. Muito bem. O roteador de São Paulo, então, está configurado, alunos. Agora, na sequência, mostrarei as configurações do roteador do Rio de Janeiro. Muito bem, alunos, vamos dar sequência então aqui no laboratório 1. Vamos fazer as configurações agora no roteador do Rio de Janeiro. Como vocês podem notar pela imagem ao lado, pessoal, já está focado aí o roteador do Rio de Janeiro. Como vocês podem notar aqui, ó, não é? O cabo console já está plugado a ele, ligado a esse computador. Então agora eu vou seguir as configurações naturalmente como foram feitos no roteador de São Paulo. Eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui nessas configurações, até para esse vídeo não ficar tão extenso, tá? Mesmo porque eu já expliquei passo a passo aí no roteador de São Paulo, os procedimentos são iguais que no roteador do Rio de Janeiro, tá? A única diferença, os IPs que são outros ainda nas interfaces, e aqui não é necessário a gente colocar o clock rate na interface serial, pois quem está fornecendo o clock é o roteador de São Paulo, tá bom? Então, para dar início aí, abre o programa PUT, conexão serial, velocidades padrões, no meu caso, Open. E agora eu vou ligar aí o roteador. Bom, vocês podem notar os LEDs aí do roteador e a inicialização. Vamos aguardar agora, ele vai fazer todo aquele processo de inicialização que vocês viram no roteador de São Paulo. Ele daqui a pouquinho ele vai começar a descompactar. Ele vai começar, aí já está descompactando já o CISC-OS da memória flash. E aí ele vai seguir aí as inicializações até cair no modo usuário aí no caso, tá bom? Muito bem, enquanto ele está iniciando, pessoal, eu quero falar que nessa primeira série de vídeos eu vou tratar a questão de treinamento para a preparação do exame, né? CCNA, CCENT, para quem está afim aí de tirar a certificação. Muito bem, e nessa primeira série. E esse é o primeiro laboratório, tá? Eu vou disponibilizar, eu vou fazer aqui outras videoaulas de outros laboratórios, onde eu vou colocar para vocês verem outros roteadores da Cisco que eu tenho aqui, outros modelos, e suíte Cisco também, e diversos outros
outras topologias nos outros laboratórios, tá bom? Então fiquem aí acompanhando, que vocês posteriormente terão mais outras aulas e outros laboratórios reais aqui. Tudo real para vocês, tá bom? Vamos aguardar mais um pouco. Muito bem, alunos. Ele já deu aquela mensaginha aqui agora perguntando se eu quero acompanhar numa caixa de diálogo, né? Eu vou responder que não. E vamos partir para as configurações agora. Muito bem, estou no roteador do Rio de Janeiro, no modo usuário aqui, no modo usuário dele. Começar as configurações então. Primeira coisa é alterar o hostname desse roteador. ENA, ir para o modo privilegiado, o comando, conft, modo configuração global, o comando hostname e aqui Rio de Janeiro. Muito bem. Continuando as configurações, eu vou configurar a senha de modo console, tá bom? Muito bem, para isso aqui, line console 0, password, vou colocar a mesma senha que eu havia colocado no de São Paulo, SysOS, login. Prontinho. Configurada a senha de console. Configuração agora da senha do modo privilegiado, tá, pessoal? Exit. Enable. Secret. Cisco 1, 2, 3. Prontinho. Configurada a senha de modo privilegiado, tá? Eu não mostrei, pessoal, os testes, assim, testando essas senhas efetivamente no roteador de São Paulo, que eu vou deixar para mostrar aqui no roteador do Rio de Janeiro, no final dessa aula, tá? De toda essa videoaula. Aí eu já mostro aí o teste no acesso, pedindo a senha console, pedindo a senha de modo privilegiado, eu faço já os testes para vocês, na hora que eu for fazer os testes gerais aqui, tá, pessoal? Muito bem, vamos configurar o banner agora, tá? Banner MOTD. Muito bem. Banner configurado. Vamos passar então para a configuração da porta Fast Ethernet 0/0 no Rio de Janeiro. Int F0/0. Muito bem. IP ADD. O IP do Gateway no Rio de Janeiro, aí, no Fast Ethernet, seria o 92.1.1.254, não é isso? Então, 192.168.1.254. Máscara padrão classe C. Muito bem. Ligando a porta agora no shutdown. Acabei de ligar a porta. Vamos ver o LED. Notaram lá o LEDzinho ligando? Ligou o LEDzinho ali da LAN do Rio de Janeiro. Daqui eu estou vendo, né, pessoal? Espero que vocês também estejam vendo daí, tá? Eu acho que dá para vocês verem. Muito bem. Agora eu vou configurar a interface serial do lado do Rio de Janeiro, tá bom? Exit na interface Fast Ethernet, int S0/0/0. Estou dentro da interface serial IP ADD. O lado do Rio de Janeiro é o lado do Rio de Janeiro é 200.100.0.2. Máscara /30, né? É isso aí. Pronto.
configurado a interface serial aí do lado, o IP, né, na interface serial do lado do Rio de Janeiro. Agora aqui nessa interface o bandwidth tem que ser configurado, a largura de banda que eu estou utilizando nesse link WAN, tá bom? A largura de banda aí no caso 128, lembrando que é kilobit por segundo, então não coloco 000, tá pessoal? Largura de banda configurada. Muito bem. Agora eu vou ligar a porta então no shutdown. Vou ligar a porta então no shutdown. Muito bem, já liguei a porta, tá? Vocês podem notar o LEDzinho aí, o LED da porta serial não acendeu ainda, tá pessoal? Porque eu liguei nesse momento, o roteador de São Paulo ele estava desligado, eu tinha desligado ele e liguei agora nesse momento. Então ele está fazendo o processo de inicialização. A hora que ele concluir a inicialização, provavelmente aí ele vai ligar os LEDzinhos aí da porta serial. Pronto. Vocês podem notar que o LED acabou de acender. E aqui ele já demonstrou também para mim aí que a porta serial foi conectada a outra porta serial nesse momento. Então uma porta serial se conectou à outra, ele demonstra isso nessa linha aqui, ó, dizendo que está up a porta interface serial 0/0/0. Tá vendo? Eu dei nesse caso novamente o comando no shutdown, pessoal, mas nem precisaria, tá? Eu dei aqui só por segurança. Eu já havia dado esse comando anteriormente, então ele já havia ligado essa porta, tá? Então é porque ele estava se conectando mesmo ainda. Como eu falei para vocês, no momento que eu comecei aqui a configuração no roteador do Rio de Janeiro, eu desliguei o roteador de São Paulo, a hora que nós terminamos as configurações. Aí agora eu liguei novamente. Foi aí que ele deu a conectividade com o roteador do Rio de Janeiro e agora demonstrou os LEDzinhos aí acesos nas duas portas seriais. Eu quero até mostrar para vocês. Vou afastar um pouquinho, afastar não, deixa eu ver se dá para me descer um pouquinho aqui a imagem. Ó, aí ó, já dá para vocês notarem então os dois LEDs, ó, os dois LEDs aí acesos, né, aqueles LEDzinhos verdes. Vocês podem notar que é igual no Packet Tracer realmente, né? Os LEDs se acendem ali nas interfaces WAN ali quando você liga dois roteadores. O Packet Tracer é um programa, é um simulador fantástico, né? Eu quero até dizer para vocês, pessoal, que essas demonstrações práticas e reais que eu estou demonstrando para vocês aqui no Didática TI, isso não sobrepõe o uso do Packet Tracer, tá? É importante que você treine no Packet Tracer, é importante que você conheça o Packet Tracer. Ele é utilizado realmente em procedimentos de estudo, tá? Então é muito importante que vocês assim treinem realmente ele, tá? Muito bem. Terminamos então aí as configurações na interface serial. Vamos agora dando sequência nas nossas configurações aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou configurar agora, está faltando aqui para concluir essa configuração, pessoal, a configuração aí da rota, né, do roteamento. Como eu estou utilizando o roteamento estático, eu tenho que configurar o roteamento aqui, ensinando ao roteador do Rio de Janeiro a alcançar a rede LAN em São Paulo. Né? Novamente falando para vocês, se vocês pegarem um diagrama e observar, no Rio de Janeiro, qual a rede desconhecida para o roteador do Rio de Janeiro?
Wesley, o que é uma rede desconhecida? É aquela rede que ele não está plugado a ela, aquela rede que o roteador não está conectado a ela. Qual rede que não está conectado a ela? Somente a LAN de São Paulo. Se vocês olharem, é o lado oposto, né? É a rede LAN de São Paulo que não está reconhecida pelo roteador do Rio de Janeiro. Então é ali que eu preciso definir a rota aqui no Rio de Janeiro. Eu vou fazer isso, então, vou dar um exit para sair da porta serial. Eu faço isso aqui no modo configuração global. Então, eu vou fazer IP route e vou colocar a rede lá de São Paulo. 192.68.0.0 com a máscara padrão classe C que eu estou utilizando lá. E também no roteador do Rio de Janeiro, a porta que vai sair para essa LAN de São Paulo é a serial 0/0/0 do mesmo jeito. Então, ambos os dois roteadores estão conectados através de uma mesma porta, exatamente falando assim, que é a serial 0/0/0. Então aqui eu vou colocar S0/0/0. Então aqui, ó, comando IP route, a rede desconhecida do roteador do Rio de Janeiro com a máscara dessa rede e a porta que vai sair quando chegar algum pacote com destino a São Paulo. Vai sair pela serial 0/0/0. Muito cuidado, gente. Eu já cansei de ver alunos, tá, pessoal? A mesma coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior. Já cansei de ver alunos aí, ele conecta numa porta e configura outra porta, tá? Vamos supor, ele configura a saída do pacote para S0/0/0, ele conecta o cabo WAN em outra porta, na S0/1/0, por exemplo. Aí o roteador não vai saber encaminhar esse pacote. Então prestem bem atenção. O que vocês estão configurando e aonde está plugado os cabos. Prestem atenção nisso aí. Isso é o ponto que mais o aluno erra, é esse aí. Tá, pessoal? Muito bem. Então aqui agora Enter. Opa, vamos ver onde eu errei. Ah, tá. Não, gente, eu errei aqui, desculpa, tá? Aqui na realidade é ponto zero aqui na máscara, ó. Né? Eu esqueci de finalizar a máscara, tá bom? Padrão classe C lá em São Paulo. Agora sim. Pronto. Então, eu já ensinei o roteador do Rio de Janeiro a alcançar São Paulo, tá? Muito bem. Então, finalizamos aqui do lado do Rio de Janeiro. Agora eu quero aproveitar para fazer os testes aqui com vocês. Tá bom? Vamos aproveitar para fazer os testes, então. Primeiro teste que eu quero fazer aqui é o... Ah, desculpa, só um minuto, pessoal. Esquecendo de salvar, né? Aí não dá, né? Aí não dá se não salvar WR. Vamos salvar isso aqui, Nossa Senhora. Muito bem, pessoal. Já está salvo. Agora aqui, o que acontece? Primeiro eu quero fazer os testes aqui de tudo que nós fizemos. Primeira coisa, eu quero testar as senhas de console e senha de modo privilegiado. Então, para isso, vamos lá. Eu vou dar um reload nesse roteador. Tá? Eu vou reiniciar esse roteador, viu, gente? E aí, quando ele reiniciar, a primeira coisa que ele vai pedir é a senha, a senha do console lá do modo console. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar um reload aí para reiniciar esse roteador. Muito cuidado para você não reiniciar um roteador sem ter salvo anteriormente as configurações. Igual aquela hora que vocês viram aqui que eu tinha me esquecido, depois logo eu lembrei, tá? Mas então muito cuidado, se esquecer e der um reload aqui, pessoal, vai perder todas as configurações que foram feitas, viu? Se não tiver salvo anteriormente. E vamos aguardar, né? Olha aí, pessoal, alunos, vocês estão notando então claramente que ele pediu um password aqui, ó. Por que ele pediu? Porque eu defini a senha de console. Então, essa é a senha de console, tá? A pessoa nem acessa nada no roteador sem antes colocar a senha, tá bom? Eu até vou tentar pôr uma senha errada aqui para vocês verem, ó.
Olha lá, ele desce a linha pedindo novamente a senha. Agora eu vou pôr a certa. Viu? Ó. Agora eu vou tentar dar um ENA aqui para vocês verem. Ele vai pedir de novo a senha, ó. Viu? Então, Cisco 1, 2, 3. Aí, ó. Pronto. Então, as duas senhas já estão funcionando, né? Nesse caso aí. Bom. Agora, eu vou fazer um teste aqui simples, tá, pessoal? Eu vou dar um ping. Veja só. Eu vou dar um ping. No caso aqui, eu tô na estação em São Paulo, como vocês podem ver, não é? Eu vou já configurar a rede aqui nessa estação de São Paulo. Eu creio até que ela já está configurada, mas deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Eu vou desligar aqui a conectividade da minha rede sem fio, para não impactar. Aqui, vamos ver aqui lembrando que eu estou gravando esse vídeo da estação de São Paulo mesmo. Então eu estou nela aqui na estação de São Paulo, tá bom? Estação de trabalho aqui da LAN de São Paulo. Vamos ver qual rede que está configurada aqui no IPv4. Ah lá, já tá configurado já então aqui. Vocês podem reparar, né? Então aqui na estação em São Paulo está configurado com o IP 192.168.0, né? A rede 0 aqui em São Paulo, ponto 10. E máscara padrão, e aqui o meu gateway, que é o roteador Cisco, ó, que eu vou colocar aqui, tá certo? Então tá tudo ok aqui em São Paulo. Bom, eu já posso fazer alguns testes aqui agora para vocês verem, viu, gente? Imaginem só então, pelo diagrama, tá? Eu vou fechar aqui já o put, viu, pessoal? Porque agora os testes aqui vai ficar por conta dos testes de ping mesmo, através das estações, né? Muito bem. Pelo diagrama, vocês notarem, eu estou aqui no computador em São Paulo, não é? Primeiro ping que eu vou fazer é no meu próprio gateway, que é o meu roteador Cisco em São Paulo. E depois eu vou fazer um ping no roteador Cisco do Rio de Janeiro, na serial dele lá no Rio de Janeiro. Tá? E, por último, eu vou fazer o ping no meu outro host, que está do outro lado, lá no Rio de Janeiro, meu outro computador. No caso, o West RJ, que está lá no Rio de Janeiro. Então, vamos começar esses testes de ping. Olha aí o DOS, né? Primeira coisa, eu vou pingar o meu roteador de São Paulo. Quer dizer, o meu próprio roteador, porque eu estou aqui na estação em São Paulo, né? Então, a fast internet do meu roteador é 192.68.0.254. Vamos ver se ele vai responder o ping. Respondeu o ping, né? Muito bem. Eu vou pingar agora a interface WAN do roteador já do Rio de Janeiro. Que é aqui o 200, né? Ponto 100.0.2, que é a interface WAN lá no Rio de Janeiro. Vocês podem notar, pessoal, que ele respondeu o ping lá na WAN no Rio de Janeiro. Na serial do roteador do Rio de Janeiro, ó, ele respondeu o meu ping. Então, aqui eu já consigo ter certeza que o meu procedimento está funcionando. Por quê? Quando eu pinguei lá no lado, WAN, no caso, né, do Rio de Janeiro, ele chegou no roteador de São Paulo, o roteador de São Paulo já encaminhou o pacote corretamente. Então, aqui eu consigo testar, eu consigo aqui ter certeza que o meu roteamento funcionou. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o teste final, não é? Que é justamente pingar a estação de trabalho no Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês então. Vou fazer aqui ping 192.68.1.10. Estou pingando aqui da estação de São Paulo à estação de trabalho no Rio de Janeiro. O ping respondeu perfeitamente. Agora, para
para fechar aqui com vocês os testes, eu vou dar um comando para traçar a rota, para saber em quais os roteadores e quais os dispositivos que esse pacote vai então saltar para chegar no seu destino. Tracer é o comando que eu vou utilizar. 9268.1.10. Eu quero traçar uma rota até o 9268.1.10. Ó, ele já fez o primeiro salto, segundo e terceiro salto. Aqui no caso, o primeiro salto ele bateu então na Fast Internet do meu Gator, do meu próprio roteador. Depois ele bateu lá na WAN, na Serial do Rio de Janeiro. E depois, por último, ele alcançou o destino aqui na estação de trabalho no Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês no Laboratório 1, tá? Eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal Didática TI e acompanhem aí que logo daqui a alguns dias eu vou estar colocando com vocês aí o Laboratório 2 e aí dando sequência a uma série de laboratórios dessa série Preparação para os exames CCNA CCENT. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até os próximos laboratórios.